Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo da série Versículos da Bíblia que nós interpretamos errado. E o texto de hoje que vamos analisar, para mim parece que é o campeão de má interpretação. Mateus capítulo 10 e versículo 8. Jesus diz assim, na verdade o povo só recita essa parte. De graça recebeste, de graça dai. É o que vamos tratar no vídeo de hoje. Se esse vídeo foi importante para você, esclarecedor, deixa o seu curtir, seu comentário. Você pode até sugerir algum vídeo novo aí nos comentários, ou pode colocar algum versículo que você tem dúvida na interpretação, para a gente discutir melhor e explicar o sentido real desse texto. Então, vamos para o vídeo? Quem de vocês nunca ouviu pessoas condenando o uso na verdade, a comercialização de objetos evangélicos como livros, Bíblias, cursos teológicos, ou o caso mais comum, condenar o uso de oferta para cantor, para pregador, para ministrar. E muitos usam esse texto de Mateus 10:8, de graça recebeste e de graças dai. Só que o texto não começa por aí. O texto, na verdade, só situando você, a questão do contexto, como eu sempre tenho falado, o texto trata-se da missão de Jesus aos 12 apóstolos. Jesus os manda para pregar, ensinar, para curar enfermos, fazer milagres. E no final ele disse, façam tudo isso de graça, porque vocês receberam isso de graça. O texto começa, Mateus capítulo 10, versículo 7. E indo, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Segundo, curai os enfermos. Terceiro, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Aí finaliza, de graça recebestes, de graças dai. Mas é claro que o texto não termina por aí e tem mais coisas para frente para a gente discutir. E a principal pergunta a se fazer é, o que um pregador, o que nós recebemos de graça que de graça devemos dar? O poder para curar e o dom para pregar. Em outras palavras, ninguém pode cobrar porque expulsou um demônio. Ninguém pode querer cobrar, receber dinheiro porque curou alguém. Lembra do caso de Eliseu que se recusou a receber uma oferta de Naamã? Pois é, e olha que não estava errado não, se ele recebesse não estava errado, ele só queria evitar uma postura de achar que Naamã estaria comprando o dom dele. Só que isso parece ser muito óbvio, a questão poderia se encerrar por aí. Mas a pergunta que surge é, se o que nós recebemos de graça devemos dar de graça, por que então que a igreja paga para cantores se apresentar? Por que então que a igreja paga para pregadores pregar? Aqui está a resposta de milhão, aqui está a pergunta de milhão. Para responder essa pergunta eu volto à primeira que eu fiz. O que recebemos de graça? Primeiro, dom de Deus e o poder de Deus. Essas duas coisas não podem ser negociadas. Só que a história não termina por aí, porque o ministro do Evangelho tem muitas coisas que ele não recebeu de graça. Isso aqui eu quero que você preste muita atenção, que o que foi recebido de graça foi só o dom e o poder. Mas não é só isso que um pregador tem quando vai ministrar. Não é só isso que um cantor tem quando vai ministrar também. Eu vou dar um exemplo muito claro aqui na frente de vocês. Os meus livros aqui, 90% desses livros aqui custou dinheiro e tem muito dinheiro investido aqui. Ou seja, isso aqui não veio de graça para mim. Eu passei 4 anos na faculdade de teologia, também não foi de graça. Alguém pagou, meus pais pagaram, não foi de graça também. Todo pregador que se preze para oferecer uma boa ministração para a igreja, para o seu público, precisa de livros, precisa de pesquisas. E isso não é barato. Hoje em dia está uma moda de se criticar quem oferece cursos online pago. Muitas pessoas estão criticando, dizendo que deveria ser de graça. Mas por que seria de graça? A pessoa que está ministrando não recebeu o curso de teologia de graça também não. Os livros que ela usa para ministrar a sua aula não foram de graça também. E outra coisa, por trás de uma estrutura de um curso online pela internet, tem pessoas envolvidas, outras pessoas, outros profissionais envolvidos que precisam do sustento daquilo ali. E não há nada de ilegal nisso. Sabe por quê? As pessoas param no capítulo 10 e versículo 8. Mas tem uma coisa interessante aqui, que é o capítulo 10 e versículo 10, no finalzinho está dizendo, digno é o operário do seu alimento. O evangelista Lucas, ele vai um pouco mais claro, ele diz que digno é o obreiro do seu salário. Ou seja, quem está fazendo algo em torno do evangelho é mais do que justo receber por aquilo que faz, isso é bíblico. Mas a história não termina por aí. Um pregador, um ministro, principalmente se ele for itinerante, ele tem uma família para sustentar, ele tem custos de deslocamento, ele tem contas para pagar, ele tem cesta básica para a família, e isso não vem de graça, isso custa dinheiro.
Entendeu agora que o que não deve ser comercializado são os dons e o poder de Deus? E quando um pregador ele aceita uma oferta, é exatamente um reconhecimento, não um pagamento, mas um reconhecimento para custear aquilo que ele já investiu. Alguém recebeu o dom de Deus para escrever. O dom não está sendo cobrado quando ele vende o livro. Mas o que está sendo cobrado ali é o custo com papel, o tempo que ele gastou, as pesquisas que ele fez, os livros que ele comprou. É isso que precisa ficar bem claro. Agora eu vou levar esse vídeo para um outro rumo. Um pregador, um cantor, ele pode cobrar cachê ou então ele deve receber oferta. Qual dos dois é correto? A postura mais equilibrada seria que o ministro de Deus não fizesse nenhum tipo de cobrança, porque isso acaba passando a impressão de comercialização de dons, capitalização da fé. Isso não passa uma boa ideia. Mas sabe o que é o problema? Às vezes muitos cantores e pregadores não cobram mesmo, mas porque ficam esperando a oferta da igreja. Mas às vezes, e não são poucas vezes, a oferta da igreja não é suficiente para custear aquilo que o irmão gastou até chegar àquele lugar. Quem contrata um pregador ou um cantor, no mínimo precisa saber que precisa custear os custos de deslocamento. Tudo. Isso aqui é o básico. E a oferta precisa ser digna. Porque Mateus 10, versículo 10, que nós acabamos de ler, digno é o obreiro do seu salário. Tem que ser digno. Tem que ser uma remuneração digna para que possa custear todo o esforço, todo o desgaste físico. A pessoa saiu da sua casa, do conforto, pegou estrada, pegou avião, pegou carro, chegou numa cidade distante para ministrar. Tudo isso tem que ser considerado. Não é o dom que está sendo comercializado. É um reconhecimento digno daquilo que o ministro de Deus tem feito. Eu vi recentemente na internet depoimento de uma cantora bastante conhecida no meio evangélico, que ela falou que no início do seu ministério ela tentou fazer assim, mas já teve vez de a única oferta da igreja da parada foi uma coxinha depois do culto. Então, para quem tem família, para quem deixa para trás filho, família, para viver do ministério como pregador itinerante, é muito complicado. É muito complicado depender, às vezes, de uma oferta que não satisfaz a necessidade da pessoa. Por isso que muitos cantores vão para a parte da cobrança. E aqui é que está um problema muito sério. Porque muitos acabam exagerando, e essa é a polêmica recente que tem envolvido cantores evangélicas conhecidos em nosso meio. Essa é a polêmica, porque o cobrar passa a impressão de capitalização da fé. Mas se não cobrar e deixar a critério da igreja, muitas igrejas não vão dar o valor digno que o obreiro precisa para se sustentar. E sim, é 100% bíblico alguém receber oferta para ministrar. Paulo falou isso lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14, capítulo 9, ele faz um longo discurso em defesa do sustento do apóstolo, do sustento do evangelista. Ele chega a dizer que quem prega o evangelho, que viva do evangelho. Ele está falando de dinheiro. 1 Timóteo capítulo 5, 17, ele fala a mesma coisa. Ele fala que aqueles que ensinam merecem receber duplicada honra. Então não é errado ofertar. O que é errado é atender a exigência de cantor, de cachê exorbitante, de pregador que explora uma igreja local para se dar bem, para comercializar. Então esse foi o conteúdo do vídeo de hoje. Eu espero que tenha sido muito claro para você. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Escreva aí nos comentários. E se você gostou, compartilhe com mais pessoas, coloque aí nos grupos da sua igreja e vamos evangelizar juntos. Até o próximo vídeo, na próxima quarta.